Obrigado, senhor. Agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui hoje. Eu preparei uma breve apresentação aqui, vou compartilhar e questiono se todos podem ver aí. Está na tela, Yuri. Está na tela. Perfeito. Então, a ideia hoje é um bate-papo aí sobre o panorama geral aí da regulação, as recentes alterações normativas da ANM e os principais projetos em curso. Mais brevemente, é bom a gente trazer algum panorama inicial de regulação, né? O que é? A regulação, ela tem dois vieses, né? Um viés mais amplo, em que é qualquer atuação governamental que visa, de alguma forma, influenciar comportamentos, né? De uma maneira mais ampla, regulação seria isso e envolveria todos os poderes da República. Só que no viés mais específico, ela pode ser definida como a definição de regras. Regular é definir regras, né? E quem pode fazê-lo, né? Quem faz regulação? Quem faz regulação são os órgãos ou entes públicos que detêm competência legal. Até aí, tudo bem, né? A questão que a gente entra, a ANM acabou de completar aí 4 anos de idade, herdou todo o histórico, todo o passivo do DNPM, as regras que foram batizadas no DNPM, os servidores, a sede, tudo. Então, qual que é a diferença, né, do antigo DNPM para a Agência Nacional de Mineração? A diferença principal é que as agências reguladoras, elas têm, primeiro, uma autonomia maior, né, a própria teoria da regulação, na hora que a gente fala do fenômeno da agencificação, né, da criação de agências reguladoras, traz essa questão de que o próprio governo é um agente interessado na regulação, logo é interessante que se dê ao ente regulador, no caso a ANM, uma autonomia maior, né, mandatos fixos, não coincidentes para seus diretores, para que ela possa regular ali fazendo um equilíbrio de interesses distintos entre o setor regulado, o próprio governo, entre os usuários do serviço ou consumidores em geral e por aí vai. Então, a agência reguladora tem esse papel de harmonização de interesses distintos, né? E, além disso, também é uma ampliação do poder normativo. Agências reguladoras aí, a literatura, né, o direito administrativo aí é bastante robusto em explicar esse fenômeno de ampliação do poder normativo, né? A gente foge ali do princípio da legalidade estrito, que eu só posso fazer exatamente o que está previsto na lei, e a gente passa a ter um papel maior, né, onde a lei define, vamos dizer assim, as bordas do quadro, e a agência tem uma certa liberdade para pintar esse quadro. Por quê? Porque ela precisa alcançar o objetivo a qual ela foi criada, né? Então, primeiro, e aí é interessante abordar esse tema, eu discuto muito com meus colegas de ANM, quais são as mudanças de paradigma, né? O que essa transformação de DNPM em agência gera? E uma questão que a gente sempre conversa é, a agência reguladora, ela serve para regular mais? Aproveitando, né, a fala do Tomás, a sua abordagem, até que ponto o nosso papel é regular ou regulamentar mais, ou desregulamentar ou regulamentar menos. E aí, algumas pessoas, talvez, numa linha mais liberal, tendem a falar que a agência reguladora talvez não deveria existir, ou talvez ela regula demais, e talvez algumas pessoas com viés mais progressista tendem a falar que não, que a agência regula ou regula pouco, deve regular mais. A questão é, a própria criação das agências reguladoras, por exemplo, nos Estados Unidos, foi um viés de mais Estado. Estávamos vivendo um contexto liberal em que a agência reguladora foi criada para criar ali alguns limites de atuação. E o viés de criação das agências reguladoras no Brasil foi o oposto, foi um cenário de desestatização, né? Um Estado um pouco menor, assumindo apenas o papel de regular e não mais de prestar o serviço público diretamente. Então, a questão, e até que a gente vai tratar nos projetos da ANM, há projetos de desregulamentação, de simplificação,
onde é necessário simplificar, e há projetos aí que visam regular temas ainda não antes regulamentados. A questão é, onde é necessário regular e regulamentar? Onde é necessário? E a gente entra na questão do Better Regulation, que é um conceito que traz que a agência tem que regulamentar atacando os problemas que existem e visando alcançar um objetivo adequado. Então, é nesse sentido que é toda a regulamentação. E para quê? Há várias justificativas da regulação, né, do porquê, para quê, né, da finalidade da regulação. Por exemplo, no setor elétrico, atender uma política pública de universalização, né, da energia elétrica seria uma finalidade da regulação. No transporte ferroviário, por exemplo, seria a melhor utilização de um monopólio necessário, que seria a ferrovia, para que o serviço público prestado por ela atingisse mais pessoas de uma maneira mais adequada. No caso da mineração, eu entendo muito claro que a finalidade maior da regulação é dar segurança jurídica. Dar segurança jurídica, e isso envolve também dar celeridade aos julgamentos dos processos administrativos da ANM. Isso por quê? Porque a mineração ela já é uma atividade de alto risco envolvido, né? O risco regulatório deve ser mais um peso nas costas do empreendedor, né? Que está nesse setor. Então, a partir disso, a gente traz esse conceito aí da regulação minerária, né? Compreende os processos relacionados à implementação da política nacional para as atividades de mineração, ou seja, o Ministério MME, traz ali, define as políticas públicas e a ANM tem o papel de implementá-las, né? Também a orientação dos agentes econômicos, então, como o agente econômico deve agir ali para fazer o melhor aproveitamento possível dos recursos minerais e a definição dessas regras para o adequado e eficiente aproveitamento de recursos, né? E para isso, não basta a agência simplesmente definir do dia para a noite uma regra X, Y ou Z. Ela precisa seguir algumas etapas que a gente chama de devido processo regulatório, né? Ou seja, regras para criar regras. Nos primeiros anos aí da ANM, quando a gente assumiu esse desafio aí de entrar na agência, a gente começou a incorporação desses instrumentos de governança, né, de transparência, que as outras agências reguladoras usam e que a gente precisava implementar também no âmbito da ANM. Essas boas práticas e esses instrumentos de governança, eles já eram considerados há muitos anos como boas práticas regulatórias pela OCDE, e nos últimos anos aí foi incorporada a legislação pátria por meio da Lei Geral das Agências Reguladoras. Então, eu estou falando agenda regulatória, que é um instrumento pelo qual a ANM dá publicidade e chama também os atores para conversar acerca das suas prioridades normativas, ou seja, quais os temas que demandam uma normatização, e para isso tem todo um procedimento. Convido a todos para conhecerem nosso manual da agenda regulatória da ANM, que está no nosso site. A gente questiona, faz uma tomada de subsídios com a sociedade, perguntando quais temas para ela são prioritários que a ANM regulamente, né? E a partir daí a gente faz um filtro aqui para se chegar na agenda regulatória que tem natureza, tem eficácia bienal, né? No caso da ANM. Estamos falando aí também da análise de impacto regulatório, que é um instrumento pelo qual a gente mapeia o problema regulatório, define o objetivo que se busca com a regulamentação daquele tema, e a partir daí começa a buscar alternativas para aquilo e os impactos em cada alternativa que vai ser gerado para os diversos stakeholders, ou seja, para os diversos atores afetados dessa proposta normativa. Então, é um instrumento que traz uma ampliação da motivação para a elaboração de normas regulatórias e que é essencial aí nesse contexto de transparência e de democracia que se exige das agências reguladoras não só emitir normas, mas justificar da melhor maneira possível o porquê daquela norma. Porque já que toda norma regulatória tende a gerar um custo ao setor regulado, é necessário que esse custo esteja bem motivado e bem justificado de maneira técnica.
E, além disso, instituímos também os processos de participação e controle sociais, denominados aí PPCS. O que é isso? É a forma que a ANM dialoga com a sociedade. Então, como uma agência reguladora tem autonomia em relação ao governo posto, ao mesmo tempo tem o que a literatura denomina de déficit de legitimidade democrática. Para que as normas que a ANM edita sejam legítimas, ela precisa ter essa participação efetiva da sociedade, né? Então, esses são os 3 instrumentos importantíssimos que foram incorporados à legislação, aí, às práticas da ANM recentemente. E aí a gente cria esse ciclo regulatório, né, que também os ciclos das políticas públicas seguem, né, esse perfil circular, né? Não basta só editar uma norma ou não basta só implementá-la. Tem que verificar se ela cumpriu depois os seus objetivos, se não cumpriu, por que não cumpriu, e a partir daí recomeçar esse ciclo de políticas regulatórias. E aí, então, eu passo para o panorama, né? Qual que é o nosso panorama regulatório, né, que a gente tem? A gente tem, primeiro, né, o que já não envolve diretamente a ANM. Temos um Código de Mineração de 1967, né, que ele já acaba, pelo decurso do tempo, ficando ultrapassado em alguns pontos, né? Tivemos uma tentativa de alterá-lo, como o Tomás falou também, que infelizmente não logrou êxito, e a partir daí foi editado o decreto 406, que é o regulamento do Código, trazendo algumas ações que a proposta do Código tinha tentado implementar. Então, a partir disso, temos as normas legais e infralegais, desde a ANM às obrigatórias. Por conta também de uma política pública, o decreto 10.139, temos a obrigação aqui como agência em fazer o levantamento de todo o arcabouço regulatório e, a partir disso, adotar algumas medidas de simplificação, de consolidação, de transparência. Então, nesse levantamento inicial de todas as regras regulatórias minerárias, a gente verificou aí, hoje, está em cerca de 137 atos normativos vigentes. A gente traz esse número aí, talvez já possa estar um pouquinho desatualizado, porque foi feito o levantamento em novembro de 2022. Então, temos as portarias do antigo DNPM, né, 47 delas continuam válidas e vigentes, incluindo a portaria 155, creio que todos que militam no setor aí já conhecem essa portaria, que foi uma consolidação de normas feitas ali em 2016, e traz as principais, o esqueleto, digamos assim, a base de toda a regulação minerária. Mas, além disso, temos as resoluções de caráter normativo, né? A partir da transformação do DNPM em agência, o nosso ato normativo passou a ser resolução, por ser o ato necessário decorrente de um órgão colegiado. Temos aí as normas reguladoras de mineração, que as pessoas conhecem também, que são aprovadas por portaria, mas quis deixar expresso aí esse termo, né, que é um termo que não é utilizado em outros setores econômicos, né? Então temos as nossas normas reguladoras próprias, as NRMs, temos 8 instruções normativas, 12 orientações normativas e 25 pareceres normativos. E por que eu cito esse cenário? Porque estamos fazendo o trabalho de depuração, de atualização de todo esse estoque regulatório. Então, nos próximos anos, a tendência é que esses outros instrumentos aos poucos, vão sendo extintos para que possamos utilizar somente de resoluções e instruções normativas para regular o mercado. Isso também é uma das disposições do decreto 10.139, essa uniformização de atos. E também temos todos os atos aí consolidados por pertinência temática, o que dá uma clareza maior, né? O cidadão, na hora de procurar determinado tema, ele sabe que todas as normas daquele tema vai estar numa normativa apenas, e não em várias normas espaçadas, né? Esse é o panorama geral da agência, e a partir disso eu entro nas normas mais importantes aí que foram recentemente editadas pela ANM. A primeira delas aí, a resolução número 68 de 2021, que regulamentou o plano de fechamento de mina,
um breve contexto dessa norma, né? A gente tem ainda no Brasil um grande problema regulatório, que é a questão das minas abandonadas, né? Em algum momento do empreendimento, né? O empreendedor, às vezes, acaba por abandonar aquela mina sem fazer o fechamento adequado. Isso pode, muitas vezes, até virar um grande problema ambiental, um passivo ambiental, que é incorporado pela União, já que aquele ente não prestou o serviço da maneira adequada. Então, o plano de fechamento de mina envolve aí vários instrumentos de planejamento que o empreendedor tem que se planejar, né, já durante a execução ali dos trabalhos de mineração, para que ele já vá se preparando para o momento pré-fechamento, de fechamento e de pós-fechamento, né? Então, envolve aí uma série de questões ligadas a isso. Eu já vou adiantar aqui um tema do próximo slide, que é aqui no eixo temático 2, o tema garantias financeiras ou seguro para cobrir os riscos advindos da atividade de mineração. Esse projeto, que está na agenda regulatória da ANM, ou seja, estamos já estudando e trabalhando na normatização, na elaboração da norma, esse projeto está diretamente ligado com o plano de fechamento de mina. Por quê? Porque não basta a gente cobrar do empreendedor apenas que ele faça planos de como gerir a mina ao final, ali, no momento do exaurimento. A gente precisa também ter instrumentos financeiros que garantam aquilo. Então, esse é um projeto extremamente importante, que está na agenda regulatória, para afetar o setor mineral. Lógico, a nossa ideia como regulador, como eu falei, é onerar o menos possível o empreendedor, mas ao mesmo tempo ter instrumentos regulatórios que nos façam resolver esses problemas, eventuais problemas aí de minas abandonadas. Então, esse equilíbrio na balança, que é um trabalho bastante difícil, que envolve aí grande dedicação dos técnicos. Voltando, então, para as normas recentemente editadas, temos a Resolução 85, né, que dispõe sobre os procedimentos para aproveitamento de rejeitos estéreis, uma norma que é extremamente esperada aí pelo setor, né? A gente disciplinou ali aquela regra do recolhimento de CEFEM à metade para aqueles que aproveitem os rejeitos estéreis, e todo o normativo, todo o passo a passo nos documentos regulatórios que tem que ser observados. A resolução número 94 de 2022, né, que disciplina a classificação das reservas minerais com base em padrões internacionalmente aceitos de declaração de resultados, aí no termo do regulamento do Código de Mineração. Então, a gente tinha ali um descompasso, pois o CRISCO e outras entidades internacionais aí já vinham trazendo uma padronização internacional da denominação de recurso e reserva, e a nossa denominação interna aqui estava um pouco descasada, né? E isso trazia alguns problemas, sobretudo para as empresas listadas em bolsas de valores. Então, essa resolução incorporou esses novos conceitos aí, esses conceitos que já eram há muito tempo aceitos externamente, e também trouxe uma regulamentação ali das declarações públicas, né, da atuação daquele qualified person. Trouxe ali algumas regras específicas a isso. É uma resolução aí que, no futuro próximo, pode ser alterada para fins de melhoramento, e também, né, estamos aí no período de declaração aí do RAL, de entrega do RAL, do Relatório Anual de Lavra, e nesse ano, né, acho que todos que acompanham aí o setor, a gente vem fazendo publicações sempre no site da ANM, as declarações de RAL têm que ser já adequadas a esses novos conceitos aí previstos na Resolução 94. O que mais? Temos a Resolução 95, resolução importantíssima, que consolidou os atos normativos que dispõem sobre segurança de barragens de mineração, esse tema tão caro para a sociedade brasileira. Essa resolução, além de consolidar o que já existia, regulamentou ali alguns dispositivos da lei de segurança de barragens, trouxe ali toda a especificação de descaracterização de barragens a montante, enfim, importantíssimas regras aí para o setor. E daí a importância desse curso, desse MBA, né, para que todos aí se aprofundem nessas normas regulatórias essenciais para que
a prestação aí de serviço seja a mais adequada possível ao minerador. E a Resolução 122, tão falada Resolução 122, recentemente editada no finalzinho de 2022, que dispôs sobre os procedimentos para apuração das infrações, sanções e os valores das multas aplicáveis em decorrência do não cumprimento das obrigações previstas na legislação do setor mineral. É uma norma bem robusta que traz todas as infrações ali que podem ser realizadas pelo empreendedor e adequando-se também à nova lei que ampliou bastante a capacidade o espectro de aplicação de multa da ANM, né, dos valores das multas, né, que podem agora ser de 2 mil até 1 bilhão de reais. Essa norma trouxe aí os parâmetros para a aplicação dessas multas e os novos valores de acordo com o porte da empresa e com a gravidade da infração, que são requisitos aí que o próprio decreto que trouxe essa política pública estabeleceu como os parâmetros que deveriam ser observados pela ANM. Então, trouxe essas 5 normas aí como as principais recentemente editadas e também os projetos em curso da agenda regulatória da ANM. Né? Temos aí um projeto do eixo temático 1, né, meios alternativos de solução de conflitos, que envolve arbitragem, conciliação e termos de ajustamento de conduta. A gente sabe aí que a atuação minerária envolve muitos conflitos, né, então, essa atuação por arbitragem, por conciliação, e algumas situações específicas, né, se cobrar um termo de ajustamento de conduta, são medidas aí que a agência quer implementar muito em breve, né, e que também podem gerar um ganho significativo para o setor. O segundo projeto aí eu já comentei, que é o do eixo temático 2, de garantias. O eixo temático 3 traz diversos projetos de simplificação, então estamos finalizando já o projeto de simplificação do registro de extração, a simplificação do licenciamento, né, e também a simplificação de cessão e arrendamento. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande aí de pessoal, né, isso já foi apontado até pelo Tribunal de Contas da União. A gente está com menos de 50% dos servidores que o DNPM tinha em 2010, então isso gera um passivo processual muito grande, principalmente aqui eu cito a cessão e arrendamento, né, o dinamismo da atividade empresarial é grande, e essa questão de cessão e arrendamento tem que ocorrer de uma maneira célere, e hoje, diante desse passivo, né, poucos servidores dedicados a isso, acaba gerando uma fila grande de processos sobre esse tema que a gente tenta aplacar aí e simplificar as normas para que seja o mais rápido possível, na medida do possível, inclusive automatizando procedimentos, como foi feito aí o REPEN, né, o relatório eletrônico de pesquisa, que automatizou uma etapa importante aí do requerimento de pesquisa. Temos também um tema ali, um pouco que está na voga, né, a revisão dos processos de outorga de PLG, né, de permissão de lavra garimpeira, que a gente vai fazer uma consolidação normativa, e a gente vem sendo muito questionado esses últimos dias por conta dos conflitos aí e dos problemas com o território Yanomami. A agência tem que estar para sair também uma resolução que regulamenta, ali traz novos instrumentos de governança para as empresas que produzem ouro, né, enfim, e a gente está sempre em atuação aí com os órgãos de polícia para mitigar essas práticas ilegais aí que são crime de usurpação de bem público e crime ambiental. E, por fim, aí também a Declaração de Informações Econômicos Fiscais, a DIEF, DIEF-CEFEM, esse é o apelido dessa norma. Atualmente, nosso instrumento, né, de obter informação do setor regulado é o RAL, é o Relatório Anual de Lavra, mas a gente já recebe com um atraso essa informação, né? Mas já há muito tempo está regulamentado a necessidade de uma ficha financeira, né, os empreendedores terem essa ficha mensal, e a ideia é que o conteúdo dessa ficha, com algumas informações a mais, a gente passe a exigir essa DIEF, essa Declaração de Informações Econômico-Fiscais, para ter essa informação mensal obtida dos dados de produção, e com isso a gente tem certeza que a gente vai conseguir fazer uma regulação ainda melhor no sentido de combate à lavra ilegal, no sentido de melhorar a arrecadação de CEFEM, de fazer uma verificação de novos instrumentos de fiscalização responsiva para conseguir
atuar, né, focar nossa fiscalização justamente naqueles atores que não querem seguir a norma da maneira correta. Enfim, um projeto muito importante aí que também já está em fase final na ANM. E nem todas as normas da agência estão na agenda regulatória, né? O manual, comentei, traz algumas exceções, e uma dessas exceções é justamente a regulamentação da Lei 14.514, lei aí elaborada e sancionada, né, nos últimos dias de 2022, ampliou aí o prazo do alvará de pesquisa para 4 anos, colocou a possibilidade que o alvará de pesquisa fosse utilizado como garantia para obter financiamento, uma inovação importantíssima e dinamiza a obtenção de crédito aí pelos titulares de direito minerário. E muito em breve a gente já vai trabalhar, a gente já está trabalhando, né, internamente para regulamentar essa lei, mesmo ela não estando presente na agenda regulatória. Então, de minha parte, queria fazer essa breve apresentação, apresentar aqueles que não conhecem a ANM, né, o que a gente faz, falar um pouquinho dessas normas importantes, e convido a todos aí a acessarem esses links aí. Primeiramente, já no início do segundo semestre de 2023, a partir de agosto, a gente vai dar início à elaboração da agenda regulatória 2024-2025, ou seja, vamos perguntar para os senhores, tanto os professores quanto os alunos, né, quais temas são importantes serem regulamentados no âmbito da ANM. Contaremos aí com o auxílio de todos vocês. E, além disso, trago alguns links úteis, né, bastante úteis para quem milita no setor. Primeiro, o ANM Legis. Essa é uma ferramenta de busca normativa que a gente aqui na regulação, nós somos os gestores dessa ferramenta. Então, senhores, têm certeza que o que está lá está atualizado, né? Todo dia de manhã é feita uma atualização no banco de dados. Então, acompanhando as normas do setor mineral por essa ferramenta aí de busca, vocês têm a certeza de que estão acessando a legislação mais atualizada aí possível. Outro é o BI da agenda regulatória, né? Um BI que foi lançado recentemente, que contém todos os projetos da agenda regulatória da ANM, com os respectivos cronogramas. Então, se tiverem mais interesse aí de entender melhor o que é o projeto, qual que é o escopo dele, qual que é o cronograma que a gente está pensando, quando que a ANM deve abrir algum PPCS, algum processo de participação para dialogar com a sociedade sobre aquele projeto, nesse BI os senhores encontram todos os cronogramas. O Participa ANM, que é o portal no qual todos os PPCS da ANM são centralizados, então é por lá, por esse canal que a gente faz esse diálogo com o setor regulado, com os agentes interessados. E, por fim, aí também, para quem tiver interesse em conhecer as análises de impacto regulatório produzidas pela ANM, por exemplo, no caso de aproveitamento de estéreis e rejeitos, no caso de consolidação da norma de barragens, né? São análises de impacto regulatórios aí que vocês podem acessar, que trazem informações importantíssimas sobre todo o contexto da regulamentação, informações de produção, todas as informações que envolvem ali o tema, objeto de regulamentação da ANM. Então, convido a todos a conhecer esses. A minha fala é essa, eu agradeço muito a oportunidade. Devolvo a palavra, Alexandre.